Olá! Vamos tentar mostrar para vocês alguns dos recursos mais interessantes que a gente tem com relação às soldagens. Veja bem, aqui nós temos várias condições diferentes. Uma delas, por exemplo, que é muito comum, é quando você tem um cabo como este daqui que eu tenho. Eu quero que você observe que ele é um cabo com multi-fios internos, o que é muito comum isso aqui. Tá ok? É a diferença entre o fio e o cabo. Isso aqui é um cabo. O que normalmente eu faço? Eu preciso soldar isso aqui, então o que eu vou fazer é torcer este elemento, pode fazer com a mão, algum outro equipamento, e eu quero que você conheça a pasta para soldar, o verdadeiro milagreiro de tudo. Aqui reside saber utilizar recursos importantes. Observe. É um pote pequeno, veja pela minha mão. Aqui o que você vai fazer? Você tem o pote, você faz isto aqui com o fio. Tá vendo? Não está lambuzado, mas ele pegou um pouco dessa pasta, como você mesmo pode ver. Agora, olhe que interessante. A partir daqui, eu posso soldar esse cabo e revesti-lo. Gostaria que você pudesse ver, isso aqui é meio improvisado, mas funciona bem. Olhe, ferro aquecido. Observe o efeito. Você transformou ele em um objeto único e sólido, pronto para você colocar em algum terminal, como alguma coisa do tipo aqui, e poder fazer a soldagem final. A segunda coisa, que também não é menos importante, é claro, mas uma outra aplicação, é quando, por exemplo, nós retiramos uma placa como esta do sistema de solda. Acabei de corroer a placa. Aqui ela está estragada, mas tudo bem. Eu quero que você preste muita atenção aqui nas linhas de cobre. O cobre, ele é extremamente oxidante, ele reage com o oxigênio do ambiente e vai escurecer, vai oxidar, ele vai enferrujar. E como é que nós resolvemos esse problema para evitar que isto aconteça? Porque onde existe escurecimento do cobre, significa que ele também tem dificuldade. Criou-se uma camada de óxido que impede uma soldagem adequada. Então, no momento que o dispositivo sai da placa, você limpa bem, saiu do ácido, perdão, você limpa bem ele com bombril, e agora ele está pronto para receber uma camada de exatamente. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou passar aqui com o dedo. Quero que você observe que é uma camada tão pequena que esta camada nem se nota, mas eu quero que você veja o efeito para o ferro de solda. Eu vou depositar estanho aqui na ponta do ferro, ele derrete, e agora eu quero que você observe o que acontece quando eu passo nestas superfícies que eu estava tentando proteger. E olhe que não é muito regrado. Prontinho, terminei. Olha o acabamento que isso aqui adquiriu. Agora, na verdade eu completei com uma pequena camada de estanho, porque a composição do material de solda, ele é um pouco chumbo e um pouco estanho. E no miolo, que geralmente é oco, existe este tipo de material aqui que nós temos aqui na pasta para soldar. Mas eu quero que você observe a diferença de utilizar a pasta para soldar. E tem outra, eu sou chato. Eu só uso a Best. E isso não é por frescura. Já experimentei outras e não fiquei satisfeito. Talvez até exista, mas eu não sou provatório de ninguém. Eu simplesmente testei a que mais funciona corretamente é esta e eu adotei ela. Você viu então duas aplicações dela para você proteger uma trilha de uma placa de circuito ou qualquer coisa aqui. Agora eu quero que você veja que isso aqui é uma placa nova. Esta placa, geralmente ela leva uma camada de verniz e isso daqui garante que os terminais ainda estão em bom contato.
E eu vou soldar esta chave aqui nesta posição. Tudo bem? Beleza. Só que eu quero que você observe como que eu devo proceder à solda. Essa parte aqui é meio ruim, que nem eu falei, o improviso é muito legal, mas a minha mesa não é muito boa para trabalhar com isto. Mas eu posso conseguir bons resultados se tiver um pouquinho de paciência. E é exatamente o que eu estou tentando mostrar para vocês. Olha, observe, depois de devidamente posicionado, uma das poucas coisas que a gente comete, que eu acho que é um erro grave quando se mexe com uma placa destas, é não tomar o cuidado. Existem três pessoas, né? Três coisas que devem estar em contato simultâneo. Eu preciso aquecer a ponta do terminal que deve ser soldado, assim como a ilha onde ele deve ser soldado. Então eu tenho que aquecer os dois simultaneamente. Se você puder observar, o ferro de soldar está no terminal e na ilha. Aí eu encosto o estanho, quanto for necessário. Quando eu retiro, é que aqui eu peguei uma solda complicada para fazer. Sem espaço para organização, eu vou ter que fazer em duas vezes, talvez até mais. Eu posicionei corretamente aqui e deixei o estanho grudar em um terminal. Qual é a vantagem? Agora, aquele terminal soldado mantém a peça no lugar. Agora eu posso trabalhar as demais com mais capacidade de processamento. Então, de novo, terminal e ilha, os dois ao mesmo tempo. Quando os dois adquirem uma certa temperatura, aí sim eu me incumbo de colocar a quantidade de estanho necessária. Agora esta chave já está com 2 pontos de solda. O resto é um pouco de acabamento. Geralmente é um pouco mais difícil de produzir quando você tem um terminal, como é o caso destas chaves, que são terminais muito grossos, de maneira que você precisa de muito estanho para fazer o acabamento de preenchimento. Mas nada que não seja impossível de fazer. Sempre mantendo uma observação constante. E existem algumas regras que eu chamo de regras elementares. Veja, não esse ponto na verdade só serviu para segurar o componente no lugar. Tem outras formas, mas eu sou meio miguelão. Eu faço desse jeito porque para mim é mais fácil. Observe que a temperatura não está tão adequada. Você pode ver que ele está levemente fosco. Essa soldagem não foi uma soldagem muito adequada. Eu deveria, por exemplo, produzir uma outra soldagem. Vou produzir uma aqui no meio, melhor ainda. Observe o que eu vou fazer agora. Eu vou adotar uma pequena parcela, quero que você veja. Estou colocando pasta para soldar. Vou utilizar o próprio terminal. Tá vendo? Isso aqui é solda. Então vou colocar ele aqui. Vou aplicar ele mais um pouquinho aqui. E estou aí. Agora, como esse componente suporta temperaturas racionalmente altas, eu tenho uma possibilidade de fazer uma solda muito boa. Se você observar o resultado da soldagem do meio, você vai ver que ela está muito melhor do que as outras. Era isso que eu queria mostrar para todos vocês.